O nosso repórter Fernando Palmeira foi até o Conselho de Contabilidade conversar com o professor Diogo Duarte sobre o papel do contador e do gestor público neste período, que acaba sendo também muito importante, momento em que se fala em transparência. Acompanhe. E o Conselho Regional de Contabilidade, com Casper Online, está blindando aqui os contabilistas de Alagoas e de todo o Nordeste, graças a uma visita especial por um convite para brindar exatamente a todos nós, principalmente os que fazem contabilidade em nosso estado. Eu estou me referindo ao professor e escritor, autor de obras e verdadeiros best-sellers, é o doutor Diogo Duarte. Ele vai nos falar sobre a importância desse contato direto com esses profissionais da contabilidade de Alagoas e também contar um pouquinho do seu sucesso, dessa notabilidade que está aí sendo um sucesso também no Nordeste. Maravilha. Primeiro eu quero dizer que ministrar um treinamento no Nordeste é fantástico. O pessoal acolhedor e técnico. São 2 dias de treinamento que a gente consegue aliar técnica e bom humor. Isso é fundamental. Eu falo para o pessoal, e essa é a tônica do treinamento, a gente está trabalhando contabilidade no padrão internacional, controle patrimonial no padrão internacional. Então, imaginem, é uma temática totalmente técnica, enraizada de problemas históricos. Então, o que a gente trabalha? A gente alia a técnica contábil dos meus livros na área técnica com a programação neurolinguística, com a PNL, de uma forma que a gente trabalha não só a razão nesses processos, mas especialmente o lado emocional. O lado emocional com os gestores, para que ele entenda qual é o benefício real de um controle patrimonial, de um controle contábil do patrimônio público de uma forma geral. Então, a gente trabalhou isso muito de uma forma exemplar, com casos práticos, e as pessoas estão entendendo, finalmente, hoje, que não adianta eu chegar com a melhor técnica no setor público e tentar implementar à força, porque a legislação assim determina. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades interpessoais. Eu preciso dominar os meus sentimentos, o meu instinto de liderança, para poder vender esse projeto dentro do setor público. Cada ação que a gente faz, de um controle patrimonial, de uma contabilidade, de uma melhoria, de um upgrade, é uma venda de uma ideia. E se o gestor entender que aquilo vai ter um benefício social, um ganho político, um ganho administrativo, ele compra essa ideia. Nós, técnicos, devemos também convencer o gestor do porquê daquilo para que a gente faça esse belo movimento. Notoriedade que se conquista com muito trabalho, com muita dedicação, exemplo de uma bela obra, manual de controle patrimonial nas entidades públicas. Isso, inclusive, nos remonta ao descaso que existe por aí, a falta de ética, essa coisa que é chamada corrupção, e o contabilista, o contador, tem muita responsabilidade em buscar evitar isso, não? Esse é o ponto. Se nós da área contábil, e eu falo isso em nome de todos os contadores do Brasil da área pública, temos o dever de combater a corrupção e temos o dever de fazer com que o patrimônio seja bem utilizado no setor público, então é natural que eu tenha que utilizar de ferramentas interpessoais, de comunicação. Agora, tecnicamente, nós sabemos a ferramenta. Entrou um padrão internacional agora de contabilidade nos últimos anos que o Brasil aderiu 100%. É o padrão norte-americano, é um padrão que o mundo está adotando de contabilidade internacional, justamente para evitar corrupção, evitar com que esses escândalos que a gente vê diariamente sejam, enfim, perpetuados. E a realidade está mudando. A população ainda não enxerga essa mudança, porque ela é muito interna. Está sendo mudada a base, a fundação da administração pública. A gente até observa já alguns reflexos na mídia, alguns reflexos sociais, mas a mudança ela é muito maior. Eu chamo isso de um processo disruptivo, é uma disrupção. Disrupção, parece neologismo, uma palavra nova, mas é muito importante que a gente mentalize, principalmente gestores públicos, essas parcerias público-privadas e os profissionais da contabilidade, para banirmos definitivamente os esquemas de falta de ética e corrupção, aqui e pelo resto do país. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui direto do Conselho Regional de Contabilidade, na Tereza de Azevedo do Farol, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Importante, Fernando Palmeira, a sua participação junto ao Conselho quando se fala em transparência, né? E é preciso lembrar que a TV Mar Canal 25 tem acompanhado essas questões de transparência. Fomos até o Tribunal de Contas há umas 3 semanas, quando se foi feito um levantamento
de que algumas cidades precisavam apresentar suas contas, né? Muita gente não estava em conformidade com o que é estabelecido por lei, a chamada lei da transparência, muitos desses municípios. E isso acaba sendo uma condição de interesse público e as pessoas precisam estar por dentro, entender que o papel de um gestor e que um responsável, um profissional da área da contabilidade tem o seu valor neste quesito. E a sociedade precisa continuar atenta, cobrando, acompanhando, mostrando interesse. Nós temos que parar de estar pensando apenas em festas, em situações fúteis, trabalhar com fatos vazios e nos preocuparmos com o que realmente interessa. Acho que essa é a ideia e o trabalho de um gestor público precisa ser claro, transparente, para dar uma contrapartida para a sociedade.